Louvamos a Deus por mais um privilégio de adentrarmos por essa porta de louvor e de adoração ao Deus que é digno de minha adoração, da sua adoração. E com certeza eu sei que Ele tem o melhor para nós nesta noite. Os dias têm sido difíceis, a caminhada não é fácil, mas eu quero dizer para você que veio ontem, eu tenho certeza que você está diferente do que aquele que não veio. O livro de Josué foi mencionado, a mensagem foi aplicada através de Josué: ser forte e corajoso. E às vezes você se acha fraco, mas eu quero lhe dizer que mesmo na sua fragilidade, o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza. Porque quando nós achamos que somos fortes, humanamente falando, aí realmente nós somos frágeis. Mas quando nós vemos que temos um Deus que é galardoador, um Deus que é capaz de sustentar cada um de nós, dia após dia, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio aos vendavais, você se torna forte. Irmãos, ontem eu estou maravilhado. Fazia muitos anos que eu não ouvia uma pregação seguida de um testemunho tão impactante como aquele de ontem. Isso tem me fortalecido dia após dia. Porque, meus amados, o Deus que me escolheu, o Deus que resolveu investir em você, na época que você era terra seca, Ele não vai te deixar na mão na primeira oportunidade. Não vai. Você pode até dizer: Senhor, eu estou em tempo de parar, em tempo de desmoronar. Mas quando você escuta aquilo que nós escutamos ontem, você vê que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixarei aqui um salmo muito conhecido: exorta-se a toda criatura a celebrar o Senhor, o Salmo 100. Diz o seguinte: celebrai com júbilo o Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. E nós fazemos parte dessa geração, irmãos. Eu lembro que o pastor falou que os crentes do passado eram mais fortalecidos, mais fortes, mais ousados do que os de hoje. É verdade. Mas eu louvo a Deus que, mesmo tendo nascido numa geração fragilizada, eu tenho um Deus que continua cuidando. Aleluia! Continua cuidando de você, continua nos colocando de pé. As ondas se levantam muitas vezes para tentar nos derrubar, mas todavia nós nos levantamos e estamos de pé para dizer que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Soberano e maravilhoso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é a razão de estarmos neste lugar e elevarmos o nosso pensamento ao trono da tua majestade. E te convidar, Senhor, fala conosco no decorrer do trabalho desta noite. Queremos apresentar, ó Deus, aquelas vidas que adentraram e que ainda virão para juntos louvarmos e exaltarmos o teu nome. Desde já, Senhor, nós repreendemos, rejeitamos, aniquilamos toda e qualquer ingerência do adversário e nos decretamos fortes, porque o Senhor é a razão da nossa fortaleza. É o Senhor que tem nos colocado de pé. Fica conosco, libera o espírito de adoração das nossas vidas, para que assim, Senhor, sintamos e desfrutemos da tua presença, assim que louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, né? Devemos agradecer a Deus, ter um coração grato, porque Deus se fez presente, e isso é maravilhoso. Aleluia. Perdeu quem não estava aqui, né? Inclusive eu. Só me
queremos te adorar. Queremos conhecer o teu santo nome. Entrar no santo dos santos. Queremos, Senhor, que o Senhor nos sonhe esta noite. Que o Senhor encontre em nós o adorador que o Senhor tanto deseja. O adorador que o Senhor busca na terra. Encontra em nós.
as tuas tarefas, porque para isso estamos aqui, unicamente para te agradar. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Mais um dia que o Senhor nos dá. Você está orando pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, na tua presença, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por este dia que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, te adorando, te buscando, Senhor. Porque ali é o melhor lugar de estarmos. Deus, eu quero colocar, Senhor, os dízimos e ofertas, que o Senhor esteja abençoando todos os dízimos da tua casa, todos os ofertantes, fazendo, Senhor, a provisão financeira, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados, que o Senhor faça, Senhor, mover, Pai. Deus, derrama da tua graça na vida do teu povo. Também te pedimos, Senhor, pelos projetos do pastor, da igreja, que o Senhor esteja abençoando, fazendo a provisão financeira de tudo o que é necessário. E assim, Senhor, te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vai ter salinha? Tem algum professor lá? Eu não estou vendo o seu nome. Amém, irmãos. Graças e paz. As senhoras estão de parabéns, né? A festa foi muito bonita. Foi bênção do céu. Amém. Então estão de parabéns. Nós temos irmãos hoje trabalhando, irmãs, né? Temos também alguns que viajaram, no caso de Marcelo, e talvez não chegasse a tempo. Mas nós louvamos a Deus por tudo, né? Irmãos, só lembrando, ontem, durante as festividades da igreja, especialmente o aniversário do Ministério de Senhoras, e saímos daqui mais de 10 horas da noite, por causa da questão dessa festividade do povo católico. Então ficou tudo interditado e eu não pude passar para minha casa. Eu tive que pegar a BR, ir até a Beira-Rio, subir pelo altiplano para chegar em casa. E aí isso deu 11 e pouco da noite. Quando eu cheguei, então a gente vai de roupa, né? Com os remédios, essas coisas. E eu sentei para ver mensagens, estava lá a mensagem de Arte Flávia, que a minha cunhada passou. Aí depois eu fui olhar, ela tinha passado para mim, só que eu não pego celular. Então meu irmão tinha infartado, estava já com 5 horas de infarto, não morreu por milagre de Deus, né? Ele está na UTI, né? Fez o catéter, depois colocou os dentes, né? A aorta estava entupida e só na ambulância ele tomou 5 morfinas por causa da dor, né? Mas graças a Deus pôs a mão, né? E a gente sabe que na nossa estrutura humana, quanto mais idade a gente tiver avançada, menos risco a gente tem. Fosse um jovem, não tinha pouco, né? E o próprio médico lá, a equipe, disse que não entendia porque ele não tinha morrido. Mas Deus é bom, né? Graças a Deus, minha tarde eu tive notícia dele, falei com meu sobrinho. Então acredito que hoje à noite, dependendo da hora, que eles dão 24 horas na UTI, depois passa para o quarto, né? E talvez amanhã, tem certeza que tem aula. Então você vê as coisas como é que é. Não é? Você está aqui, de repente, foi me dar 5, pode partir. Talvez até você mesmo, né? Quantos eu não vi morrer pastores no público? De repente para, dá um glória a Deus, aleluia, e vai, né? Mas enquanto vivo estivermos, nós precisamos de algo da parte de Deus que é extremamente importante. E é exatamente porque nós somos frágeis. E somos mais frágeis ainda na época em que estamos enfrentando lutas. Então, nas lutas, nas tempestades da vida, é aí que a nossa fraqueza se apresenta. E a gente vê que a gente não pode nada.
E a gente tem que correr a uma coisa só: o poder de Deus. O poder de Deus. E essa mensagem, ela está intitulada exatamente sobre isso. O que fazer diante de nossas lutas e fraquezas? Que atitude eu devo ter? Qual é a minha ação, ou melhor, a minha reação quando a luta se instala? Porque a luta vem para todo mundo. Mas graças a Deus que a luta não é eterna. Ela passa. Mas a pergunta é: como é que eu vou passar essas lutas diante das nossas fraquezas? Não é? E a gente precisa enfrentar exatamente como foi a mensagem de ontem: com coragem, com força, né? Porque é na força do Senhor que a gente vence. Amém? Então abre sua Bíblia no livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. E Paulo, ele sempre destaca o poder de Deus, trazendo um alerta para o povo de Deus. E ele mostra isso na própria vida dele. O quanto ele precisou, o quanto ele sobreviveu, o quanto ele venceu, né? E Paulo foi um vitorioso, irmão. Na iminência da morte, e Paulo sabia que estava bem perto, Paulo vai dizer que ele combateu, olha só, o bom combate. Então ele vai chamar as lutas. Ele pode dizer: lutei as lutas do bom combate, não é? Ele pode dizer isso. Mas ele disse que guardou o quê? E por isso, algo estava aguardando dele a coroa da justiça. Eu já disse isso aqui, eu sempre perguntei sobre isso. Por que a coroa de justiça? Por que a coroa de justiça? Porque aqui, irmãos, eu e você vamos ter injustiça o tempo todo, seja por parte das partes mais diversas que vem de pessoas amigas que de repente você não esperava esse fulano, vem de irmãos em Cristo, vem de irmãos da família, não é? Vem de colega de trabalho, vem do sistema governamental, seja municipal, estadual, federal, vem luta para você, né? E aí a gente precisa do Senhor para combater isso com um bom combate. Por que é bom combate, irmão? Porque eu sei o que me aguarda. Por que é bom combate? Porque eu sei que essa luta não vai me matar, não vai me destruir. Essa luta me leva para perto do Senhor. E quando terminar todas as lutas que eu tenho que enfrentar, enfrentarei e terminarei com vitória e vou estar diante do Pai como vitorioso. Até porque Ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. Ele poderia dizer: venha, vencedor de meu Pai. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Né? A carta de Paulo, todas elas, mas especialmente Efésios para hoje. Não é? E aí, ele vai dizer no versículo 10, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Viu, irmão? Uma coisa me chama a atenção aqui: primeiro é no Senhor, e depois é no poder dele. Ou seja, eu dependo do Senhor, eu confio nele, e por isso eu busco o poder dele, porque é o único que pode vencer, é o único que pode me dar vitória. Amém? Então, eu anotei outras versões que vai dizer assim: busquemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Então dá uma ideia, esses versos todos, né? Que a gente não pode ficar sem se fortalecer no poder do Senhor. Outra versão vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Outra versão bíblica vai dizer: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E uma versão na língua, né, hispana vai dizer: e agora, irmãos, façam-se fortes em união com o Senhor, por meio de sua força poderosa. Amém? Eu falei já a tradução, viu? Para não falar aqui em portunhol, sabe?
Tem um passarinho que é chamado pitacil, né? Aí tem um outro que se chama pitagó. Então, o pitacil imita, né, um passarinho, um outro, que é o belga. E o pitagó imita o outro. Então, é uma outra imitação. Amém? Então, vamos ser o imitador de Jesus, né? Amém? Que é o maior que tem que imitar. Mas Paulo diz também, ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Então veja, irmão, a expressão bíblica, num dos versículos, vai dizer quanto ao mais. É somente encontrada aqui no livro de Efésios, em uma das traduções, e no livro de Gálatas, no capítulo 6 e 17. Ou seja, duas vezes só essa expressão quanto ao mais. Então, se olha, como ele está dizendo assim, irmãos, olha, esqueça para trás, olha daqui para frente, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Como eu vou me fortalecer? Estando perto do Senhor, me aproximando do Senhor, e aí pedindo a Ele poder para vencer. Lembre-se que uma das figuras do Velho Testamento, que mais assim, não é desmerecendo os outros, mas que mais me chama a atenção, é o rei Davi. Até porque é uma das histórias que eu escutei na minha infância, né? Não vou dizer quando eu era pequeno, porque eu pequeno ainda sou. Mas me chama a atenção, porque Davi, em todos os momentos da sua vida, ele buscava o Senhor. Ele buscava o Senhor, né? Na situação mais difícil da vida dele, quando ele peca e ele reconhece, ele vai dizer: não retires de mim o teu espírito. E Paulo vai dizer no Novo Testamento, em outras cartas, ele vai dizer assim: não entristeçais o Espírito de Deus. E tem gente crente assim, ó. Às vezes eu bato aqui. Aí tem. Não, mas já é a filha mesmo, viu? Alguém achou de levar para mim. Isso acontece. As coisas que. Amém. Glória a Deus, né? Então veja. É como Paulo está dizendo. Paulo mostra a necessidade de que a gente não pode ficar sem estar perto do Senhor e sem o poder dele. Porque o poder de Deus se manifesta através de nós, irmão. Eu sei que Deus pode fazer coisas que Ele faz que a gente nem espera, nem sabe discernir como, mas sabe que Ele fez porque Ele sente o resultado disso, né? E a gente vê os testemunhos que a gente viu ontem, né? E eu já falei aqui no mais recente meu, quando eu disse: toque em mim. Eu não vi, não sei a hora exata, né? Eu não vi o acontecido, eu não ouvi. Só sei que quando amanheceu, eu estava prontinho para ter aula de aula. Porque a médica chegou para mim e disse: não tem que me segurar aqui. Vou dar aula, ele pode dar. Mas deixa eu usar com ele. É porque meu olho. Jesus é bom, né? Então veja, a importância, eu vou citar muito textos aqui, porque eu acredito que o que mais fala é os textos bíblicos do que aquilo que eu falo, não é? Mas veja, estas versões que a gente citou aqui, por serem diferentes, elas nos ajudam a obtermos uma compreensão melhor. O apóstolo Paulo nos tenta dizer que, de agora por diante, meus irmãos, a vossa conduta como crentes no Senhor Jesus deve ser como estou prestes a descrever, ou seja, esclarecer, ser fortalecidos. E no grego isso significa fortalecer, tornar-se forte. Então isso depende de uma atitude minha. De uma atitude minha. Eu quero usar o exemplo da minha prima, a pregadora do outro. Ela estava numa situação difícil.
resfriada e ela pegasse, ela não podia. Ela estava no tratamento de câncer. Ela disse, eu vou louvar Deus. Então, ela teve uma atitude, na atitude dela, Deus fortaleceu ela, e ela foi para a igreja e fez o que disse que ia fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu sou fraco, vocês são. Mas na hora que ele disse, Senhor, Davi admitiu a fraqueza dele, Davi admitiu a incapacidade dele diante de um gigante. Mas o que foi que ele disse? Eu vou contra ti em nome do Senhor. É isso que a gente tem. Você pode ficar triste, você pode sentir o peso da luta, mas você pode dizer, eu vou vencer em nome do Senhor. Em nome do Senhor, isso vai passar. Em nome do Senhor, isso não vai me matar. Em nome do Senhor, isso não vai me destruir. Amém, irmãos? Então, o que Paulo está dizendo? Nada deteve Paulo. A prisão não deteve Paulo. O apedrejamento não matou Paulo. O espancamento, a chicotada não matou Paulo. Paulo só morreu na hora que era para morrer. Mas quando chegou a hora, Paulo não teve medo de ninguém. Ele chegou a dizer que ele estava preso em cadeias, mas ele era livre para libertar muitos com a pregação do Evangelho. Você pode estar sentindo se como estivesse preso numa circunstância, numa situação que você não vê saída, mas mesmo assim Deus usa você para libertar outros, para curar outros, e na hora certa Deus dá a sua vitória. Me diga uma coisa, irmão, Jó tinha como vencer? Não tinha. Ele até lamentou-se o dia que ter nascido, porque que Deus não matou ele. Eu entendo a hora do sofrimento, da dor. Mas teve uma hora que ele entendeu e ele disse, eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. E por fim ele me levantará. Aleluia. A força e o poder do Senhor. Qual era o segredo de Jó? Ele confiou no Senhor, nunca deixou o Senhor. E ele buscou o poder do Senhor. E o Senhor, ele, na situação que ele estava, no monturo, caiu um pedaço do seu corpo podre. A única coisa que não ficou podre nele, irmão, foi o céu da boca. E no final Deus disse que só aceitava a oração de Jó. E Jó orou pelos seus amigos. Ele era amigo, mas os seus amigos não eram amigos dele. Deu para entender, irmão? E foi o que Deus fez. Aceitou a oração de Jó, reverteu o quadro de Jó, de tal maneira que Jó vai dizer, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Amém? Eu sei que os planos de Deus, ninguém pode impedir na minha vida. Ninguém, nada, força nenhuma pode impedir. Porque é o poder dele é o maior poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o único que é Todo-Poderoso. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Acabou, irmão. É nisso que você tem que se firmar, é nisso que eu tenho que me firmar. Porque os dissabores da vida vêm, decepção com pessoas, sim, meu. A decepção com as pessoas são as que estão perto. São aquelas que você confia. São aquelas que você abre o coração. Quando você pensa que não. Essa é a vida. A história aqui, né? Você vê. Quem foi que machucou Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Quem foi que entristeceu Jesus? Foi seu discípulo, irmão. Foi seu discípulo. O que mais vociferava, não vou jamais te deixar. Eu vou morrer por ti, Senhor. Foi o primeiro a demandar e negar. Né? Então, irmãos, aqui
poderosa. E temos o Senhor da arma, porque primeiro é Ele, depois é o que vem dele, na força do Senhor e do seu poder. Amém? É mais ou menos isso aí. Cole com aquele que é todo poderoso e usufrua do poder dele. Usufrua do que ele tem, porque você será vitorioso. Sem ele não tem vitória. Sem ele a gente afunda na nossa fraqueza, diante das lutas que nos sobrevêm. E vem, irmão. E tem mais uma coisa: nunca vai deixar de vir. Nunca. Você pode estar no final da vida em cima de uma cama e vem luta para você. Porque para ter luta, irmão, é a mesma coisa. Para morrer, baixa para estar vivo. Então, para ter luta, baixa estar vivo. Né? Então, veja, é o que Paulo está dizendo aqui. Torne-se forte. De mim mesmo eu não posso, mas perto do Senhor e buscando o Senhor eu posso ser forte, eu posso ser corajoso. Amém? Como é que eu vou estar perto dele? O Senhor revelou o segredo para Josué: medita na minha palavra de noite, para que você tenha sucesso. Eu vou dizer, seja vencedor. A palavra ele estava dizendo: fique perto de mim. O Senhor é a própria palavra. Então vamos para perto dele e busquemos nos fortalecer nele. Aí a gente se torna forte diante das lutas, a gente supera as nossas fraquezas. Amém? A gente vai esperar no Senhor, a gente vai ter paciência, porque a luta, quando vem, ela parece até interminável, parece que não termina nunca, parece que não chega o livramento, não vai chegar, mas chega! Aleluia! Glória a Deus! Portanto, aqui nós temos uma convocação para que todos os crentes, temos uma ordenança para buscarmos continuamente este poder espiritual, esse poder extraordinário, que certamente há de nos fortalecer, vai fortalecer todo o nosso ser. E Paulo dá uma fala que eu escrevi aqui, Efésios 1, verso 18 a 23, olha o que ele diz: oro para que seus corações sejam inundados de luz. Deixa eu fazer aqui uma coisa, irmão. Eu não quero saber como é que você ora, nem de que hora você ora. Eu só quero saber que você ora. Você não pode deixar de orar. Um tio meu disse para mim hoje: pastor Reis, olha, eu tenho um hábito de orar pela manhã. Quando eu levanto, sento na cama, pronto, ali eu oro por você todos os dias. Oro pelos meus filhos, meus netos, oro pelos meus sobrinhos, meus irmãos, eu oro para. Amém? Amém? Ah, mas eu só oro de madrugada. Pode orar. Não, mas eu só oro na hora que vou dormir. E daí, meu irmão? Isso é um problema seu. Aliás, isso não é um problema, né? Isso é, você encontrou um jeito seu próprio, né? Que Deus me deu liberdade para isso, e você encontra e vai orar, meu irmão. Amém? Tem oração de clamor, tem oração que você fala nesse povo aqui, tem oração que você grita, tem oração que você só só geme, e tem oração que nem gemer você geme. Você só pensa. E quando você pensa, você só pensa numa coisa. Às vezes é só uma palavra. Só pensa. Com misericórdia. Não interessa. Nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. Ele é especialista de pegar tudo que a gente precisa e chegar lá diante do Pai e diante do Cordeiro Todo-Poderoso, e assim: ele precisa disso. Aí o Pai, no conversa com o Filho, diz: Espírito, faz acontecer. Porque é o Espírito que está na terra, irmão, em nós, operando em nós. Amém? Glória a Deus. Então Paulo diz: rogo para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Oro para que vocês comecem a compreender
céu, a mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Meu Deus do céu, que compreensão profunda de Paulo. Já pensou nisso? Não dá para a gente distinguir isso nessa coisa. O tempo não permite, que ainda tem um monte de coisa. Então, é somente através desse poder divino que Jesus ressuscitou e foi exaltado pelo Deus Pai, e assim conquistado a vitória sobre todos os seus adversários. E Paulo fala sobre isso no livro de Colossenses 2,15. Ele vai dizer assim, que ele conquistou de tal maneira logo que ele fez, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eita coisa, Paulo está dizendo aqui. A cruz não foi derrota, não. A cruz foi a vitória de Cristo. A cruz é o triunfo de Jesus sobre todos os males. A cruz é a vitória de Cristo para nos libertar. É a nossa vitória nele, a nossa libertação, é a nossa entrada gloriosa no céu já conquistada, é o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Esse poder nos é também conferido misticamente, através da influência e operação do Espírito Santo nos dada por Jesus, autorizada pelo Pai. Por conseguinte, a busca pelo Senhor nos supre desse poder, e esse poder é otorgado à alma, transformando-a segundo a imagem de Cristo, e isto de glória em glória, assegurando a vitória moral e a derrota dos poderes malignos que visam destruir a imagem de Jesus Cristo. Quem é a imagem de Jesus Cristo, irmão? Nós. Então o inimigo quer destruir. Ele quer destruir. Quer destruir você. Porque ele olha para você e ele vê a imagem de Cristo, ele quer destruir. Ele quer apagar isso. E nós precisamos manifestar isso ao mundo. Porque é isso que vai atrair os perdidos. É isso que vai atrair os perdidos. A convocação a esse poder é essencialmente uma chamada para a renovação de nossa inquirição pelo Espírito Santo e a sua plenitude. Tratando-se da renovação da mente, Paulo vai dizer em Efésios 4, 22 a 24, ele vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da antiga maneira, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Todo o revestimento do novo homem, ou ainda ficar cheio do Espírito Santo, como Paulo vai dizer no capítulo 5 de Efésios, verso 18, mas encheios do Espírito. Encheios do Espírito. Outra versão vai dizer: mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que a gente não é cheio do Espírito Santo? A gente fala mais de coisas que não agradam a Deus. Às vezes a gente está mais preocupado em criticar erros dos outros, falhas dos outros. Mas olha, pastor, como é que eu vou ser cheio? Mas não tem que estar dizendo. Falando os salmos, cantando hinos espirituais, louvando de coração ao Senhor e agradecendo ao Senhor por tudo, por todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia! Todas as coisas estão cooperando para você amar o Senhor. Pastor, mas é uma luta, desculpa a expressão, desgraçada. É uma luta ferrenha, não é? Luta só vai trazer desgraça mesmo. Aí você vai dizer: mas como é que eu vou louvar a Deus? Como é que eu vou dar graça? Sim, porque
porque Deus vai mostrar o poder dele na sua fraqueza. Deus vai manifestar o poder dele nessa situação e vai reverter e vai mostrar que nada pode lhe destruir. Deus vai mostrar que nenhuma desgraça pode chegar até sua tenda. Aleluia! Glória a Deus! É nesse Deus que nós precisamos crer, irmão, para enfrentar as circunstâncias da vida que não está fácil, nunca foi. Paulo vai dizer: tornem-se poderosos por esses meios. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, ele vai dizer: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olha a palavra que ele vai usar, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Olha a preocupação de Paulo. E sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Por que Paulo faz essa súplica aos irmãos? Porque ele, o Senhor, é aquele que tem e detém todo o poder nos céus e na terra. Como nós lemos aqui em Efésios 1, verso 18 a 23, como eu citei, Mateus 28, 18, onde Jesus vai dizer, realmente com os seus discípulos, ele olha para ele e diz assim, ó, a primeira coisa que ele vai dizer: toda autoridade me foi dada, me foi entregue nos céus e na terra. Por isso que ele disse para Maria: não está pedindo que eu não subi ao Pai. E ele foi pegar, receber toda a autoridade no céu. Depois disso é que ele vai dizer: agora vão, preguem e ensinem em todas as nações. No final, no verso 20, ele vai dar uma promessa. É as filhas que não estão. Então, aí no final, no verso 20, ele vai dizer uma promessa. Não se preocupem. Estou falando do meu jeito. Não se preocupem. Todos os meus discípulos, vocês e os que vierem, não se preocupem. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim de todas as coisas. Ele não disse eu estarei, mas eu estou com vocês. Estou com. Ele fala o verbo no presente. Estou. Portanto, Cristo está. Amém? Aleluia. Meu irmão, eu não estou dizendo que a gente não vai se manifestar com cedo, às vezes fragilidade, vai, irmão. Vai. Mas a gente tem um caminho para se fortalecer. Buscar o Senhor e o seu poder. Acabou, irmão. Essa expressão aponta para aquele poder espiritual que nos é dado mediante a comunhão mística com Jesus, tal como a expressão em Cristo denota tal comunhão. Então nós temos uma comunhão, porque a comunhão com Cristo é também com o Pai, é com o Espírito. Então, né? Comunhão mística, e de onde vem tudo aquilo que a gente precisa. E Paulo, sabendo disso, ele escreve na primeira carta aos irmãos de Corinto, ele vai dizer no capítulo 1, verso 4 a 8: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga, portanto, não julgue nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Olha, irmão, a gente tem uma facilidade de julgar. Parece que a gente conhece tudo. Parece que o poder é nosso. Parece que a gente é juiz de tudo. Mas Paulo diz aqui, olha, não julgue antes da hora. Aí ele vai dizer, qual é a hora? Até que o Senhor venha. É porque o Senhor é que vai julgar. E nós vamos estar testemunhando o julgamento dele, dizendo é justo. E aplaudindo o Senhor. Amém? Aí ele continua dizendo, nessa ocasião, na vida do Senhor, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, a
apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. E, viu aí? Nós somos reis sacerdotes. E para chegar a isso aqui, eu não precisei de ninguém, nem ninguém precisa de mim. Viu? Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Deu para entender, irmão? O Senhor é rei dos reis, e Ele nos fez reis. Ou seja, nós somos uma autoridade de Deus na terra, dado por intermédio de Cristo, e essa autoridade é manifestada pelo Espírito Santo que habita em nós, irmão. Somos nós que temos que reinar na terra. E não estou dizendo com isso que a impiedade não vai crescer, a maldade, né? Tudo de mim não vai crescer, vai, irmão. Mas nós somos reis do Senhor, não vai a maldade reinar sobre nós, não vai dominar a igreja de Cristo, o povo de Deus, não vai, irmãos. A maldade só domina os maus, e os maus, eles vão encontrar a maldade que eles mesmos praticam, a não ser que eles se converterem e mudarem o rumo. Senão, não tem como, vai encontrar o que procura, não tem como, não tem como. Fazendo 40 anos, você viu? Rapaz, 19 anos, hoje na vida. Não é? Foi lá onde não devia, foi descendo, viu o animal e ele foi descendo. Aí o animal ajudou ele a descer de vez, estraçalhou ele. Quem procura, você só nos inclusive assim, mas é. Entrou nas drogas, cadeia ou morte. E veja mesmo, e aqueles que escapam da morte porque foi preso, mas quando é solto, toma mal. É o que a gente mais vê aí. Nossa geração, essa agora, toda geração teve sua fragilidade, mas essa de agora, por que está tão frágil? Não tem futuro, não tem esperança. Por quê? Porque a esperança é celular, é os joguinhos, né? É isso aí. Até o próprio físico é fraco, porque só se alimenta de besteira, não é? Eu ainda sou do feijão, do arroz, da farinha, do cuscuz, não é? É, irmão. E eu sei que tudo isso conta para Deus. Você está cuidando daquilo que é o tempo do meu espírito, você dá o alimento certo, e às vezes a gente ainda faz besteira, né? É ou não é? Porque tem gente que só quer comer pizza. Tudo bem, meu irmão. Uma vez você vai comer pizza, uma vez você come um cachorro. Todos os dias. Você vai, na hora da enfermidade, não é? Eu não vou estar longe, mas tem gente aqui, irmão. Tem gente aqui, jovem. Não dá um mês, está de novo. Aí é melhor de novo. Jesus, já perdi a conta, eu vou deixar de contar. Eu estava contando. Entendeu, gente? Nós temos, irmão, que buscar sabedoria do alto, e Deus dá e não se sabedoria. Não estou dizendo que você não possa comer algo aí diferente, mas você faz aquilo como um alimento contínuo, você não vai fortalecer seu corpo, não. É a mesma coisa, irmão, porque ele vai fortalecer a minha alma, né? Como é que eu vou estar com o espírito fortalecido? Me alimentando da palavra. Sem ela, meu irmão, eu sou um crente fraco, frio na fé. Aí qualquer sopro do capeta vem de doutrina, tanto de demônio por ser elevado. E dá
Senhor, hoje. Eu disse a ela, aqui, irmão, eu quero que os crentes fiquem por causa da palavra. Ei, por causa da palavra. É a palavra que sustenta. É a palavra que cura. É a palavra que liberta. É a palavra que é o caminho do céu. É o caminho que nos leva a Deus. É a palavra. A palavra é o único meio que não me deixa cego espiritualmente. Porque é lâmpada e luz. É a palavra. A pergunta é, por que a geração está tão frágil assim? Porque vive de movimento, irmão. Eu não sou contra que a gente faça um movimento, uma festividade, nós temos mas é movimento de força para se manter, para atrair. Não, esse aqui não. É a palavra que vai atrair. Quer compromisso com Deus? Dentro pela palavra. É, mas você vai com vontade, meu irmão. Siga seu rumo. Nosso rumo aqui é a palavra. Ela tem meu filho de pé há 41 anos. Eu passei 15 anos desviado do Evangelho. Mas a palavra estava tão forte em mim que não era brincadeira. A falta, o vazio, o choro todos os dias. Mas sem ela, a fraqueza não me deixava voltar. Entendeu? E quando voltava, não tinha acolhimento. Por quê? Porque se olhava mais o pecado do que o pecador, a necessidade do pecador. Se olhava mais o pecado e se julgava o pecador. Errado, irmão. Nós estamos, escuta, leia a Bíblia, você vai ver. Você foi chamado para ser restaurador de vidas, de almas. Para Deus Pai em Cristo, para aqueles que estão frágeis e se desviam do caminho, e para manter a paz entre eles. Você tem esse chamado. Viu? A expressão de Cristo, empregada por Paulo, 164 vezes nas suas epístolas, servindo de nova-chave de sua teologia. O cristianismo bíblico não repousa meramente sobre preceitos, ritos ou cerimônias, mas é basicamente uma questão de comunhão com a pessoa de Deus, em cuja imagem estamos sendo transformados. Portanto, é algo místico, e as vitórias e fortalecimento devem nos vir através desse caminho. Os preceitos são bons, as instruções morais são boas, o estudo da palavra é bom, mas a vida espiritual deve ser muito mais do que tudo isso, porquanto a comunhão real com Deus, em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, se sobrepõe sobre tudo. Viu? Eu conheço gente, né, que tem tudo isso que eu citei aqui, ó. Instrução moral, preceito, estudo da palavra. Mas cadê a vida de comunhão com o Senhor? Porque isso aqui, irmão, vai pelo caminho da letra. Mas a letra só por si só ela mata. Mas é o Espírito que vivifica. Então eu tenho que ter as duas coisas. Viu? As duas coisas. E Jesus disse isso, meu povo, porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Então eu tenho que ter as duas coisas equilibradas na minha vida. Porque é a minha vida que está em jogo, irmão. É a minha vida. Agora eu posso ajudar outro? Posso. Mas se o outro não quer, então te vira. Segue teu caminho. Comigo não. Se eu tivesse seguido o Abel, irmã Conceição, talvez eu tivesse pior do que ele, ou talvez não tivesse, já tivesse descido a sepultura. Não, meu irmão, para mim é vida. Ele era exemplo para mim, deixou de ser exemplo. Eu digo, então tu fica aí, eu vou ser exemplo para tu. Agora, se tu não quiser, sai fora. Eu vou te amar, você pode me procurar. Muitas vezes ele procurou, viu, irmão?
na minha casa, caía de joelho em pranto. Eu orava, mas mostrava o caminho, mas tu não ia, tu não fazia a tua parte, não ia. Fazer o quê? Não. Meus verdadeiros amigos são aqueles que caminham comigo pela palavra, amém? E na oração que traz o poder. É oração e palavra e oração. Aí o movimento disso, o mover disso vem pelo Espírito de Deus. E eu creio nisso. Se nós fizermos isso aqui, Deus vai derramar poder aqui. E a gente vai ver milagres que a gente nunca viu aqui. Aleluia. Eu estou falando aqui, viu? Porque outros cantos eu já vi. E já fui instrumento de Deus, né? Mas temos que estar em união. Amém, irmãos? Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Não vai deixar de acontecer isso. Eu creio nisso. O poder da comunhão com Deus é ilimitado e devemos compartilhar esse poder para que seja de utilidade para todos nós. Note que lá em Efésios 1,19 diz: na força do seu poder, em Cristo que nos fortalece, podemos fazer todas as coisas. E Paulo vai dizer em Efésios 4,13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele usa a palavra todos, irmãos. Não é só eu, não é só você. Nós devemos querer todos nós, amém? E aqueles que forem chegando. O poder de Cristo Jesus, dado ao apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre isso na sua segunda carta aos irmãos de Coríntios, capítulo 2, verso 9. Ele vai dizer: mas ele me disse, olha o que Paulo vai dizer, olha o poder de Deus aqui na vida de Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E novamente, Efésios 19, é o poder de Deus Pai, e isso é transmitido a todos os crentes que enfrentam o mesmo inimigo comum, como é o inimigo de toda a vontade e verdade de Deus. Nós enfrentamos os mesmos inimigos, que é contra a verdade de Deus, contra a vontade de Deus. Nós enfrentamos. Por isso que o Salmo 119, verso 28 vai dizer: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua lei, ou seja, fortalece-me segundo a tua palavra. Deuteronômio capítulo 10, verso 18, 19 vai dizer: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado. Aliás, Daniel: Pai seja contigo. E olha o que o anjo vai dizer para Daniel: ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Opa! Não é, Senhor, eu quero ser forte. Aí eu fico, né? Aí eu espero que o anjo venha, toque em mim, eu fico forte. É assim? Não. Eu buscava sabedoria. Um dia cheguei numa vigília, cheguei mais cedo em casa, por volta de 2 da manhã. Aí eu, os quartos aí em cima, né? Feito casa de povo, né? Assim. Aí embaixo, eu fiquei lá de joelho e disse: só vou me levantar daqui que o Senhor me der sabedoria. Eu fiquei orando. Daqui a pouco o pessoal amanheceu e eu dava começar a cantar em desespero, né? Porque pela vez que galo lá no canto do vizinho. E eu lá, na minha cabeça, eu ia ver um anjo entregando sabedoria. E aí eu ia me levantar assim. Aí o Senhor falou para mim:
Você quer sabedoria? Eu disse, quero. E sabedoria só tem através do conhecimento. E o conhecimento é através do estudo da minha palavra. Vai estudar. Foi o que ele disse para mim. Aí eu parti daquele dia, era um caderninho, anotando tudo. Quando eu tinha dúvida, funcionário, perguntava. E perguntava. E anotava. E muitas vezes ela dizia assim, vai procurar lá em tal texto. Depois, quando terminar o culto, eu quero falar com você. Aí, tome livro. Eu nunca recebi tanto livro para mim. Conheci o velho, conheci o novo. Aí eu fui obtendo, adquirindo, porque tem que ter um esforço nosso, mostrar interesse. Aí Deus vai mostrando, amém? Glória a Deus por isso. Aí, para encerrar, eu quero citar alguns exemplos, bem rápido. Jesus dá uma ordem a Pedro depois de fortalecê-lo. Está lá em Lucas 22, 32. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Olha o que Jesus disse. Meu irmão, Deus não faz nada por mim só por interesse em mim. Ele faz por mim para que eu faça pelos outros. E levanta outro para fazer por mim, para que eu cresça. E assim vai, irmãos. Somos um corpo, né? Membro do corpo que vai crescendo. Cada um, não é? O dedo não vai crescer igual ao pé. O pé cresce mais. O pé não cresce igual a perna, não é? Cada um tem o seu e a sua função, de maneira que o conjunto funciona e é equilibrado pelo comando da cabeça. E nós somos o corpo de Cristo, é a cabeça. Temos que andar debaixo do comando dele. Amém? O apóstolo Paulo, fortalecendo seus irmãos em Cristo, ele vai dizer em Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha que importa. Ei, irmão, que negócio é esse aí, irmão? Você é o menino da tribulação? Não, meu irmão, só entra no céu por meio de tribulação. A terra é lugar de tribulação. Lugar de descanso, de sossego é no céu. Lugar de paz é no céu. Amém? Estou falando da paz plena, né? Porque mesmo em tribulação aqui tem paz. Eu duvido, Teodoro, você pode estar na maior tribulação, passando aquela porta que tiver, ou foi eu que estou chegando cheio de tribulação, Pai do Senhor. É a única pessoa que está Pai do Senhor na tribulação. Tu conhece outra? Eu só conheço ele. Está na tribulação, Pai do Senhor. Louvado seja Deus, né? Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Em Efésios 3,16, Paulo vai dizer, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele, o Senhor, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Aos Colossenses, Paulo vai dizer, capítulo 1, verso 1, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paciência, por quê? Para passar, para suportar lutas e ser paciente, porque vai passar. E se alegre, porque vai passar. Você sabe que essa tribulação que ele está passando vai passar. Tudo vai passar na nossa vida, irmão. Então a gente tem que estar com alegria, porque a gente tem que ter visão do alto. Eu estou caminhando, irmão. Ei, tem um canto que diz assim, a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que esse Senhor serve. Viu? Ontem Deus falou comigo. Não deu para ouvir tudo porque tem muitas vagas. Mas uma coisa ficou gravada. Eu cuido de você. A doença quer te levar, mas eu cuido de você. Você só vai no meu tempo. E tudo isso era a resposta que ontem eu estava falando com ele sobre isso. De noite Deus usou a noite mais jovem. Estava lá sentado na minha frente. Caladinho, chegou ali e Deus falou para mim.
Glória a Deus. Ele para mim. Aí depois teve uma coisa. Aí pegou a minha mão na dela. Aí disse que ele era um. Eu fiquei pensando. Eu acho que ele vai ver isso. Ela nem viu. Ela não escutou, não. Não escutou, não. Repita de novo. Deixa pra lá, deixa pra lá. O grande líder Moisés, olha que Moisés vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 2: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Vamos dizer esse versículo junto, irmão? Vamos lá, conosco. Vamos lá. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Agora pega essa daí. O anjo olha para Gideão, tempo difícil, os inimigos iam lá e o povo plantava e desenrolava tudo, pegava a colheita, o povo não tinha deita nada. E Gideão fazia isso nada. Aí tinha alguém olhando ele. Ei, tem alguém que está com o olho em você, viu? Tem gente que está te olhando. Juízes 6, verso 12 e 14 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: aqui era o Senhor, meu irmão. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem me está enviando? Marta então, quando se encontrava diante do perigo de morte, disse quem estava com ele e ia sempre à sua frente. Olha o que ele vai dizer: castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz. O Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisesse devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e agora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Que você e eu sejamos fortalecidos nele, nosso Deus e Senhor, e na força do seu poder, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, o que fazer diante de nossas lutas e fraquezas? Fortalecer o Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos orar. Amém. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por tão rica palavra, não só de advertência, mas de fortalecimento, de consolo, e que nos aumenta a esperança no coração e fortalece a nossa fé. Obrigado por todos que aqui vieram. Tome em tuas mãos aqueles que porventura se encontram enfermos, a despeito da nossa irmã Iracema, que veio para o culto, mas não se sentiu bem e foi para casa. Que o Senhor a assista, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em viagem, enfim, Senhor. E a todos nós, nos fortalece em Ti, Senhor, e na força do Teu poder, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Podemos sentar, irmãos, vamos ver.